Eu Legal. escuto novamente, que aí a gente pega mais coisinhas, né? Sim, sim. Mais detalhes. Exatamente. Lorena, tem um capítulo aí, 90. Vê se você acha, por favor. É o capítulo, tá? 90. Ok. Pode ler, por favor? Sim. O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheios de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam um divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação. Aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Muito obrigado, Lore. Por nada. Boa tarde, Cleide. O Boa tarde, trabalhador, gente. Boa tarde. o trabalhador Boa tarde, divino. Cleide. Excelente mensagem, Pedro. Obrigado pela leitura, Lore. Quem gostaria de fazer uma leitura? Gostaria, Pedro, de fazer uma leitura? Eu faço fazer aqui do Vinha de Luz, da dupla Chico e Emmanuel. O capítulo 40, Fé. E tem uma passagem aqui de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19, onde ele diz: Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra que fica infrutífera. E Emmanuel completa: A árvore da fé não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas prescinde do esforço da criatura. Olha só, o Criador dá tudo, mas prescinde do nosso esforço. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilâncias, todos os fatores de
preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganosos e ambições inferiores, com enganos e ambições inferiores, tortura o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com a desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes de autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um de nós. Bem falado aí, irmão. Muito bem, Pedro. Obrigado pela leitura. Seja bem-vinda, Magda, Sheila, Adriana, Delta, todas que chegaram há pouco. Obrigada. Obrigada. Ana Ilza. Vamos para a nossa prece, né? Antes de passar a palavra para a Cléo. Gostaria de pedir a Lorena para fazer a nossa prece. Quer falar alguma coisa, Cléo? Antes de passar para a prece, está me ouvindo? Estou ouvindo. Direitinho. Eu queria só apresentar aqui, né? Estou apresentando alguns livros todo sábado. Se alguém tiver livro para apresentar também, é bom, né? Então, não sei se vocês conhecem esse de Rossandro Pinja, né? Mereço Ser Feliz. Tem esse livro aqui que é muito bom, que é Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, por Adélio Cerqueira. Esse Alírio, ele tem alguns livros de paz, que é muito bom também, né? Ele tem um livro de passe muito bom, né? E um livro de cabeceira aqui, né, de Chico, se chama Roteiro, tá? Então, muito bom aí a gente ter essa quantidade de livro em casa, né, para pesquisar, para ler um pouco, né, para não ficar só com aquelas mensagens que vêm da internet. Você falou aí, Cléo, do Rossandro Pinja, esse nome estranho. Mereça Ser Feliz, é isso? Isso. Mereça Ser É porque Feliz. eu tenho um desse, mas é da irmã Cidufou, né? Não sei se não deve ser o mesmo. Tem o Mereça Ser Feliz, da irmã Cidufou. Eu escolho ser feliz. Eu escolho, não é mereço ser feliz. Tá. Ok. Deve ser. O interessante desse livro aqui é que ele traz muitos tópicos como amor próprio, egoísmo, entendendo a diferença, autoaceitação, dói, mas faz bem, independência, a sua felicidade, dono do próprio nariz. Então, ele traz assim, umas coisas muito do nosso dia a dia, né? Legal, vou procurar esse livro aí. Andréa. Obrigado, Cléo. Oi, o Rossandro, ele tem muitas palestras, ele é maravilhoso. Se procurar na internet, ele tem ótimas palestras, ele é muito bom. Ele vai estar fazendo a abertura, né, do mês espírita, né? Tá todo mundo aí acompanhando aí.
e o Haroldo Dutra vai fazer o encerramento, né? A nossa CRE, que é a CRE 9 e a CRE 10, né? Dos Centros Espíritas do Guará e de Taguatinga, né? E Vicente Pires, a gente convidou o... Como é o nome dele, Paulo? Fugiu. Simão Pedro. Simão Pedro. Né? Então vai ser assim uma semana espírita maravilhosa. Dia 10 Estou agora. mandando lá no grupo para a gente. Pode fazer aí, Paula Preta. Glória, a palavra é sua. Ok. Obrigada, Senhor, por mais uma semana, por cada dia mais de aprendizados. Agradecemos por mais oportunidades para podermos aprender sobre o amor, sobre a caridade, o carinho. Obrigada, Senhor, por tudo isso e que possamos aprender cada vez mais. Amar o próximo e nos amar também. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Cléo, Oi. boa tarde. Eu mexi aqui em alguma coisa aqui que eu fiquei. Vocês estão todos vocês estão do lado e eu estou num lado numa tela sozinha. Eu grande aqui. Como é que eu faço para fazer isso? Lá em cima da tela preta, você vai ver... Lá em cima da tela, não. Mudou agora, desculpe. Do lado do botão sair da chamada, você vai ver 3 pontinhos, onde tem mais opções, tá vendo? Estou vendo mais opções. Clique nele, tem lá uma opção alterar layout. Clique. Aí o seu layout está na barra lateral. Deixe sempre no automático e puxe os blocos lá para baixo para a maior quantidade de blocos. Aí você vai ver, quando o pessoal for entrar na tela, automaticamente ele vai ajeitando os blocos. Alterar. Alterar layout. Uhum. É LA. LA. LAYOUT. Uhum, eu mexi. Agora, eu faço o quê? Botou no automático? Ah, não. Eu tenho que clicar em cima do automático. Isso, nessa bolinha aí automático. E lá embaixo na barrinha, arraste a barrinha azul até o final. Eu cliquei no automático e está no mesmo... cliquei no automático, aí eu venho para baixo. Aí você fecha agora e vai ficar normal. Fecha no xizinho. Como é que ficou? Eu não fechei nenhum xizinho. Você mandou fazer o que depois? Quando você clicou em alterar layout, você clicou em automático, não foi? Foi. Agora feche essa caixinha aí, lá no X, lá em cima. No X? Fechar, né? Fechei. E mudou a tela? Até agora não, continua do mesmo jeito. Você continua grande? Continuo grande. Já sei, você pode estar também fixada na tela. Coloque o cursor na sua tela, você vai ver como se fosse um grampinho. Coloca o quê, Cléo? O cursor do mouse passando assim na sua tela. Quando você bota o cursor do mouse passando na tela, eu vou printar a tela e vou mandar aí no seu zap. Não, Cléo, compartilhe sua tela e mostre para ela compartilhado. Eu acho que funciona. Funciona, né? Se você compartilhar a sua tela. Enquanto o Cléo compartilha a tela, o nosso tema que nós vamos ver hoje, tá? Quem vai estar conduzindo o estudo é Cléo. Os espíritos durante os combates, não é? Pergunta 541 a 548. E vamos ver também sobre pactos, né? Que é pergunta 549 e 555. Conseguiu, Cléo? Não, né? Ele faz aquela... Entendi. Só faz o seguinte, Paulo.
Vou botar ela aqui, como é que ela está, e vou tirar um print da tela e vou mandar para ela tirar essa opção. No WhatsApp dela. Quando você, Magda, colocar o cursor em qualquer foto, né, qualquer tela de qualquer pessoa, aparece um botão grande com 3 opções. A primeira opção, à sua esquerda, aparece um desenho de uma taxa. Quando você aperta a taxa, você fixa a câmera da pessoa. Você deve ter fixado a sua câmera. O botão do meio é do microfone, né, mudo ou mutar ou desmutar. E a terceira opção é remover a Magda da sala, né? Ou o Pedro, qualquer pessoa. Mas eu acho que só tem acesso a esse tipo de remover quem é administrador da sala, tá? Pronto, eu mandei aí. Vou começar aqui. Dá uma olhada, Magda. Eu mandei lá no... Eu esqueci de mandar no seu, mandei lá no grupo. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Com a apresentação. Pronto, então vamos iniciar o estudo de hoje, né, falando aí da intervenção dos espíritos no mundo corporal, os espíritos durante os combates e os pactos. Fazendo um estudo desse capítulo, né, dessas perguntas, né, assim, tinha muita coisa que eu tinha dúvidas e, assim, deu para sanar algumas, né? Às vezes a gente não se aprofunda muito no estudo e a gente não sabe o quanto enriquecedor, né, essas perguntas nos trazem. E talvez sirva também para você tirar algumas dúvidas. Porque às vezes a gente olha e a gente acha que são perguntas simples, né? E que a gente já sabe a resposta de forma automática. E na maioria das vezes, né, não é isso bem que acontece. Tá? Então, eu vou fazer para vocês algumas perguntas. Eu gostaria que vocês respondessem com aquilo que vocês entendem. Né? Então, os espíritos durante o combate. Será que existem espíritos que tomam partidos? Ou seja, existem espíritos que ficam do lado de um ou de outro? O que vocês acham? Durante uma guerra. Podem falar. Menina, eu pensava que não existia, sabe? Porque eu pensava assim, que a gente estava estudando, só tinha espírito superior. Mas aí não existe. Existe sim. Existe aqueles que tomam partido. Igual existe aqueles que cuidam do país, né? Os mais evoluídos, que planejam a paz, a evolução. Mas existe aqueles também que são brincalhões, que são assim menos evoluídos como nós, e daí tomamos partido. Mais alguém? Quer falar, Pedro? Então, vamos lá. Outra pergunta. Existem espíritos que influenciam de forma errada nessas guerras? O cara tá lá, um contra o outro, aí vai lá um espírito, influencia de uma forma que o cara termina até perdendo a guerra. Vocês acham que existe isso? Sim, existe. Existe, né, Ana? Sheila, pode falar, Sheila. Mas numa guerra, gente, o cara já está todo estrupiado lá dentro da guerra, ainda vai espírito para lá para influenciar de uma forma errada? É porque tem espírito que gosta só das coisas ruins, só da destruição. Ele quer mais ver o circo pegar fogo. É mesmo. E se ele consegue influenciar aquela pessoa, ele está pouco ligando e está se satisfazendo com o seu objetivo, né? Que é fazer, vamos dizer assim, fazer o mal, né? Independente de que lado eles estejam. Entendi. Pode falar, Regina. Os espíritos galhofeiros estão em todos os lugares, né, Cleo? Independe se é numa guerra, eles estão ali para aproveitar as oportunidades, né? Então, eu acredito que sim, eles influenciam, sim. Rita, obrigado, Regina. Boa tarde, gente. Eu acredito que, assim como encarnados, né? Quando existe uma guerra, existe a força do bem, a força do mal, né? Aqueles que não querem o bem, o mundo espiritual é do mesmo jeito.
Então, a torcida só muda uma que tem corpo e a que não tem. Acredito que seja assim. É isso mesmo. Então, vamos aqui à última pergunta, né? Como fica a justiça, então, nos casos de guerra para os espíritos? Então, já que existe lado, existe partido, como é que fica a questão da justiça? No caso de, se eu tomei partido, se eu influencio de forma errada, quem é que está certo nesse caso? Então, como é que fica a justiça nesse caso? O que vocês acham? Pode falar, Rita. Eu acho que aquela máxima, o escândalo é necessário, mas ai de quem faça o escândalo, eu acho que serve para os espíritos também, o Cléo, né? Porque independe se você está aqui no plano carnal, né, ou no plano espiritual, são responsáveis, né, pelos atos, somos responsáveis pelos nossos atos. Então independe, né? Serão responsabilizados, terão que responder, né? Terão que como que fala? Avaliar mais à frente, né, os seus atos e tentar refazer isso aí, né, corrigir. Terão que corrigir mais na frente. Independe de você estar encarnado ou não, né? Entendi. Obrigado, Regina. Rita? Me lembrar agora de Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, quando ela foi defender, foi na França, né, se não me engano, e você vê que ela tinha os espíritos com ela, né? Acompanhavam naquela luta. E a guerra, gente, a guerra, ela tem os prós e os contras, né? É claro que os espíritos, eles vão estimular aquilo que é a causa, né? É a causa que importa. Se é por uma boa causa, se for preciso ter guerra, para isso que a guerra existe. Então, Joana d'Arc é um bom exemplo disso. Né? Obrigada, Rita. Sheila? Nós temos aprendido cada dia mais que aqui nesse plano é a imitação, né, a cópia do plano espiritual, né? Então, assim como a gente tem visto essas, querendo ou não, uma certa guerra, até política, em todos os sentidos aqui, é bem parecido. Então, é o que a Cleide falou, que existe, no começo ela foi muito bem quando ela explica, eu entendo assim também. Nós estamos copiando o plano espiritual. Então, assim como existe justiça lá, existe aqui. Existe aqueles que se comprazem com a dor do outro, né? E aqueles que influenciam de forma negativa ou errada, até para ver, como o Pedro falou, o circo pegar fogo, né? Mas, de alguma forma, é a questão de a causa e efeito, né? Ação e reação. Eles também têm o livre-arbítrio para saber até onde ir, até que horas ir, desistir de tudo isso. E uma hora vai responder por isso. Nós vamos ter que reparar as contas lá e cá, né? Verdade. E assim, eles não estão nem aí para a justiça, né? E se assim fosse, né? A gente tem espíritos aí que como nós ainda, né? Como bem pontuou vocês, né? Que são inferiores e que, encarnados, sabem que estão fazendo errado, né? E continuam fazendo. Eles ligam para a justiça? Não. Então, esses espíritos é a mesma coisa, né? Da mesma forma, não existe aquela questão da diferença. Eu não vou morrer e não vou me tornar uma pessoa melhor, né? Eu vou me tornar uma pessoa melhor desde que eu faça minhas mudanças, né? Não é porque eu morri que eu virei santo, né? Nossa, como ela era boa, né? Não. A gente continua do mesmo jeito, com as mesmas intenções, com as mesmas más inclinações do outro lado. Então, eles não estão nem aí para a justiça. Então, vamos entrar aqui nas nossas perguntas, né? E a gente começa aqui pela 541, né? Alguém quer ler? Vamos lá, vamos participar hoje. 541. Numa batalha, há espíritos que assistem e que amparam cada uma das forças da luta, em luta? Sim, além de ajudar, ainda estimulam a coragem dos participantes. Tem um comentário de Kardec. Você lê, Sandra, o comentário? Comentário de Kardec. Assim, os antigos,
nos representavam os deuses tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos representados por figuras alegóricas. Alguém quer comentar? Ou seja, aquilo que vocês comentaram aí nas perguntas, né? Se espíritos assistem para cada lado, eles tomam partido, eles não só ajudam, né? Como estimulam a coragem dos participantes. É como se estivesse ali guerreando também, né? Porque, assim, existem espíritos que se comprazem de todo tipo. Se você abre uma garrafa de cerveja, opa, né? O tema agora do mês espírita, né? Não estamos sozinhos. Se abrir uma garrafa de cerveja, não estamos sozinhos. Se você está fazendo algo, né, que compraz aquele espírito, você pensou, chamou. Pensou, chamou, gente. Não tem jeito. É por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo. Né? Às vezes a gente não percebe, a gente não sabe, né, por que nós estamos sendo obsediados, por que eu estou me sentindo mal, por que eu não estou bem, né? Porque quando eu acordo eu não agradeço, quando eu vou dormir eu não oro pelo meu anjo da guarda, porque eu não vigio meus pensamentos, e hora eu falo daqui, falo dali, me envolvo com a política aqui, mensagem no WhatsApp, né, que não vai me trazer nenhum tipo de benefício, e automaticamente eu estou pensando, eu estou estimulando, e isso aqui é o quê? Fluido, né? E vai em todas as direções. Então, gente, isso aqui é a mesma coisa, eu estou numa batalha, e eles estão lá juntos, estimulando, né, para que aquele combatente esteja lá, né, para poder ter mais coragem. A forma que ele puder influenciar, ele vai influenciar. Quem pode ler a 542? Numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados? Como pode haver espíritos que tomem partido dos que lutam por uma causa injusta? Sabeis perfeitamente, resposta, né? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só procuram a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Então, como a gente está comentando agora há pouco, né? O mal, assim como o mal ele é incentivado, assim como o bem, né? Os espíritos eles nos auxiliam nas nossas resoluções para o bem. Né? E na questão do mal também não é diferente. Né? Assim como aqueles que fazem guerra para poder, pela causa justa, né? por uma causa boa, por um bem, principalmente quando se trata do bem coletivo, do mal do mesmo jeito. Muitos fazem guerra pelo simples prazer da guerra. Eles não estão preocupados, como ele diz aqui, com a causa, não. O importante é fazer bagunça. E aí a gente pensa, né, que são os obsessores. E você vê, existem espíritos que apenas procuram a discórdia e a destruição. Então, quando a gente vê que existem espíritos que procuram a discórdia e a destruição, a gente começa a perceber que eu atraio no momento que eu começo essa discórdia. Rita, você pode fechar o microfone? Obrigado. Porque estava dando microfonia, né, Paulo? Então, eu atraio esses irmãos quando eu começo uma discórdia, quando eu começo uma destruição. Eles não atraem, eu não fiz nada para eles em vidas passadas. Simplesmente são afinidades, né? Que a gente vai encontrando aí pelo meio do caminho. Alguma dúvida até agora, pessoal? Então, vamos para o próximo. Quem pode ler 543? 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Boa pergunta, né? Pode os espíritos influenciar? Resposta. Sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciar o general em seus planos, como em todos os seus pontos de vista. Ou seja, é influenciação, né? Se é um general bom, ele vai ser influenciado por bem, justo, ele vai ser influenciado justamente. Se é um general que ele já é mau, né? Ele já é uma pessoa que
não tem escrúpulo, uma pessoa que ainda, né, se compraz na dor do outro, ele também vai ser influenciado para o mal, né? Então, esses espíritos, ele pode influenciar. Agora, não, ninguém sabe se vai ser uma coisa boa ou se vai ser uma coisa ruim, né? Vai depender muito, né, do estado de espírito daquele general, né? 544. Os maus espíritos poderiam inspirar a um general um plano errôneo para levá-lo à derrota? Ó. Sim, né? Porque... lê a resposta, né? Aham. Sim, mas ele não tem o seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não permite distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofrerá as consequências disso e faria melhor obedecer do que comandar. Perfeito, né, Cleide? Constantemente nós estamos assim, né? A gente se deixa levar, mas a gente aprende. Aprende, né? E naquele tempo, né, eles tinham alguns adivinhos, né, que eles levavam para a guerra, consultavam antes de ir para a guerra, né, para poder saber se iriam ganhar, se o plano dele deu certo, se não deu errado. E aí os espíritos vêm dizer, ele pode influenciar, sim, planos errados, mas ele tem o livre-arbítrio dele. Se ele não consegue distinguir uma ideia justa de uma falsa, até pela experiência enquanto general, para que ele vai ser general? É melhor que ele, né, obedeça ao invés de comandar. Pode falar, Paulo. Falando sobre isso, só me vem à mente a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente já começa a identificar alguns escritos de pessoas que participaram daquela guerra, onde se revelam que existiam unidades secretas mantidas pelo governo alemão, né, liderado por Hitler, que eles faziam experimentos com médiums, né? E eles buscavam informações através da mediunidade. Existem também relatos do governo russo e governo americano também, durante a Guerra Fria, deles fazerem uso de médiums para identificar a localização de bases militares, armamentos secretos e etc. Isso é a pura realidade, a história nos mostra isso. Isso mesmo. Ainda teve o Napoleão, né? Napoleão não tem um relato sobre ele, não. Napoleão, ele foi, né, muito orientado, né, pelos espíritos, né? Tá, intuitivamente, ele mesmo, tá. Intuitivamente, isso. Só que depois, né, o ego, a vaidade deixou tomar, né, e ele, né, morreu numa ilha de forma isolada. Mas a ideia era essa influenciação justamente assim, porque os espíritos superiores, eles assistem a tudo isso como uma forma de aprendizado para aqueles espíritos, das mais diversas formas. Tem cara que vai para a guerra para aprender uma coisinha, e tem outros que vai para uma guerra para decidir e até virar o movimento de uma nação, né? E ele foi um dos, né, que foi justamente intuído pelos espíritos para poder estar dando esse direcionamento. Só que aí ele, vendo que tudo que ele estava fazendo estava dando certo, ok, a vaidade, né, tomou conta. O que acontece quando a vaidade toma conta de um médico? Ele se afasta dos espíritos bons e quem toma conta são justamente aqueles outros. Ou seja, não tem nada de diferente do que acontece na nossa vida real, né? Quer falar, Cleide? Não, eu ia falar justamente sobre isso, né? Que grandes estadistas caem por causa da vaidade. Da vaidade. Às vezes, tem um governante, tem alguém, tem um líder, tem um presidente de um centro, tem um líder de uma turma, que ele tem um pensamento legal, aquilo que ele está pensando vai levar aquele grupo a um patamar melhor, mas no meio do caminho, né, ele se deixa levar pela vaidade e termina tombando. Então, não existe privilégio para ninguém, né? 545. Quem pode ler? Cléo? Oi. Eu vou ler a 545. Leio. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva
que ele mostre antecipadamente o resultado de seus planos? Frequentemente. É assim no homem de gênio. É o que se chama inspiração e faz com que ele haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e sabe aproveitar as faculdades de que é dotado. Então, eu acho que, nesse caso, são pessoas que estão agindo por uma boa causa, por um momento bom para a população, para a comunidade. E se os espíritos vê que ele está com boa intenção, dá a ele uma boa inspirações. É que eu acho. E a gente vai lembrar no slide seguinte o que é que significa dupla vista, tá? Que além da inspiração por intermédio dos espíritos, né, que aproveita da sua faculdade mediúnica que ele é portador, né, ele tem lá a dupla vista e é permitido que ele possa ver, né, sem sair do corpo, ou seja, ele está acordado, ele está consciente e ele consegue visualizar outras coisas. Só uma observação, Cléo. Às vezes, né, só completando o que a Magda trouxe, essa dupla vista pode ser para servir ao mal também, tá? Não apenas ao bem, infelizmente. Tem aqueles que se lançam, né, num plano, digamos assim, maligno, diabólico, para prejudicar um grupo de pessoas, um povo, uma nação, e eles vão fazer de tudo para que isso aconteça. É porque, assim, às vezes a gente pensa sempre quem está do lado vitorioso da guerra, né? Mas pensemos aqui no nosso caso, por exemplo, guerra entre Brasil e Paraguai. Quantas vidas foram ceifadas no Paraguai, né? Então, assim, isso beira o genocídio, se é que não seja o próprio genocídio. Então, essa dupla visão, ela pode servir para o bem ou para o mal, tá? 546. Obrigado, Paulo. 546. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos dos que sucumbem? Continuam a interessar-se pela batalha após a morte? Resposta. Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Nos combates, ocorre a mesma coisa que se dá nos casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido, como que atordoado. Não acredita estar morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe aparece. Isso mesmo. E aí, nesse caso, né, ele justamente, né, ele após a morte, ele ainda está naquele momento de ainda aflição, né, de combate ainda, né? Então, ele acha que ainda está no mesmo momento de combate. Então, alguns, eles ainda continuam a interessar, outros se afastam, né? E principalmente aqueles que foram obrigados a ir a essa guerra, percebem que aquela luta não é deles. Tudo é questão de sintonia, né? E pouco a pouco, como falou aí, né, a realidade vai limpando. Aqui, falando um pouco sobre a dupla vista, você fecha aí, Rita, o microfone? Segunda vista ou dupla vista, efeito da emancipação da alma, que se manifesta no estado de vigília, acordado, faculdade de ver as coisas ausente, como se estivesse presente. Aqueles que delas são dotados não veem pelos olhos, mas pela alma, que percebe a imagem dos objetos por toda parte onde ela se transporta, e como por uma espécie de miragem. Essa faculdade ela é permanente. Certas pessoas que possuem sem saber, elas parecem-lhes um efeito natural e produz o que denominamos visões. Então, as pessoas dizem, eu tive uma visão, né?
Aos dotados dessa faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como de um sonho. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, ou seja, quando a gente ainda não conhece um pouco, quando ela está começando, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos, né? Que as pessoas, nossa, tive um pressentimento, né? Quando ela ainda é rudimentar. Ok, pessoal? E mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou estão a dar-se. Vamos para 547. Quem pode ler? Eu leio, Cláudia. 547. Os espíritos que em vida combatiam entre si, após a morte, ainda continuam inimigos? Continuam com os ânimos acirrados uns contra os outros? Logo após desencarnar em um combate, o espírito nunca está calmo. Assim, nos primeiros instantes, pode ainda procurar seus inimigos e até mesmo persegui-los. Porém, quando se acalma e a razão retorna, percebe que a sua animosidade não faz mais sentido. Entretanto, o espírito pode guardar do combate alguns resquícios de rancor mais ou menos forte, conforme o seu caráter. Aí vem você já aproveita. Após o desencarne, eles ainda continuam a ouvir o ruído das armas? Sim, perfeitamente. Isso acontece que eles ainda ficam com aquela sensação, né? Assim que acontece o desencarne, ainda fica aquele ruído, aquele miasma, né? Na impressão deles, como se aquilo ainda estivesse acontecendo, como eles ainda estivessem vivenciando aquilo. E aí a perseguição contra os inimigos vai depender muito do caráter, né, dele, como bem coloca aqui. Pode ser que pare de perseguir, mas pode ser que ele não consiga fazer ter esse entendimento que o sentido daquilo se perdeu e continue achando que aquele é inimigo e continue buscando conflito, né, confusões com aquele... Continua perseguindo. Você vê que até hoje tem gente, né, que odeia um povo, odeia o outro por conta de guerra, né? Se passaram anos e eu odeio os Estados Unidos porque, né, teve a guerra lá com algum país, né? Eu odeio tal país porque, ou seja, você odeia as pessoas que nem você conhece de uma guerra que você só viu historicamente, né? Imagine os espíritos que acabaram de morrer, né, numa guerra, né, que estão ali naquela aflição. Obrigada, Ana. Nada. Quem pode ler 548? Eu leio. O espírito desencarnado que assiste calmamente a um combate pode ver o momento em a alma daquele que morreu se separar do corpo físico? Como esse fenômeno se apresenta a ele? Olha que pergunta, né? Existem poucas mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito, cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, não tem consciência imediata do que lhe aconteceu. Somente quando começa a recobrar a consciência é que o espírito que assiste poderá distinguir o espírito ferido mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural ao espírito que assiste o combate que a visão do corpo morto não lhe causa nenhuma sensação desagradável. A essência da vida está toda no espírito que acaba de desencarnar e não do corpo ferido. Assim, toda atenção é direcionada ao espírito desencarnante e é com ele que o espírito vem conversar ou lhe dar ordens. Muito interessante, né? Sim. Ou seja, o espírito está ali, olhando o combate, só assistindo. E aí ele vê um corpo cair. Quando ele vê um corpo cair, que vê o espírito
afastado do corpo, ele percebe, né, que o espírito está ali. Tipo assim, o corpo, ferida, sangue, para ele nada vale, o que vale é a vida, né? O que vale justamente é o espírito ali, né, que acabou de se separar daquele corpo, né? Ou seja, para ele é um processo natural, né? Para a gente é um processo doloroso, né? Cléo, a gente tem, né, assim, nas reuniões mediúnicas, a gente percebe, depende muito da natureza do espírito, da maneira como ele chega, da natureza dele mesmo. A gente percebe espíritos que viveram guerras e até hoje ainda estão em sofrimento, né? Ainda a gente socorre pessoas em sofrimento de guerras passadas há séculos atrás. Então, a questão da guerra, dos combates e a maneira como esses irmãos chegam do outro lado é muito séria, né? E se a gente for parar para pensar, nós vivemos não numa guerra como dessa sangrenta, mas essas discussões, essas dificuldades que a gente tem, essas divergências acirradas, é a mesma coisa. A gente vai ter quem está incentivando, os espíritos zombeteiros, brincalhões e maldosos vão estar nos incentivando e acirrando essas discussões. Então, a gente precisa estar atento para que a gente não seja marionete deles, né? O pensamento tem que estar muito atento. Ô, Cléo, eu fico pensando assim, essas pessoas que, por exemplo, elas desencarnam através de um assalto, através de briga com outros parentes, por exemplo, tá uma briga, por exemplo, pai brigando com a mãe, aí fere a mãe e a mãe desencarna. Eu fico pensando no momento que essa mãe desencarnou, deixando que ela tinha filhos ali observando aquele conflito. Eu fico pensando o que acontece assim com esse espírito assim que desencarnou assim de uma forma tão brusca, numa discussão assim que não teve tempo de pensar em nada. Geralmente as mortes são assim, né? A gente não dá para se despedir, né? Lembra do texto que eu botei, Preparo para a Morte? A gente nunca sabe quando é que a gente vai, de que forma a gente vai. Vem das mães de Chico, né? E um dos filhos lá que desencarnou, a mãe, ela chega para Chico, né? Para conversar, e Chico pergunta a ela: você já agradeceu a sua babá? E ela diz: Chico, eu nunca a acusei, mas agradecer, ela fez, pois é. Porque o seu filho, ele iria cair de qualquer forma. Tem um problema. E que bom que foi na mão da babá, não foi na sua mão, nem na mão do seu marido. Porque vocês iriam sofrer muito mais do que vocês estão sofrendo agora. Às vezes a gente acha que por ter alguém que tirou a vida de outro, né, por algum motivo, né, que está ali no seu planejamento reencarnatório, é algo ruim, mas a gente não sabe o que a espiritualidade está trabalhando ali por trás. A gente não sabe qual foi o planejamento daquilo tudo, né? Quando eu leio aquele livro, Só a Reencarnação Explica, né, que eu já mostrei aqui, de Roosevelt, é tanta situação que a gente não acredita o quanto de possibilidades existem da gente passar por uma prova, para a gente passar por uma expiação, né? Então, assim, a gente encarnado aqui, a gente está tendo a oportunidade de olhar para tudo isso que os espíritos têm descortinado para a gente e a gente poder aprender com tudo isso para que a gente não repita determinadas coisas, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para que a gente, cada dia, possa dar um passo melhor do que o de ontem, né? Então, não tem como a gente discernir, né, uma tirada de vida de uma forma. A gente não tem como discernir uma pessoa que tem vida, uma mãe que tem um bebê, né, uma catástrofe de vários espíritos ao mesmo tempo, uma pandemia como a Covid, né? Então, a gente lendo o livro de Divaldo, a gente percebe, né, que esse clarim, né, que deu no mundo espiritual, justamente nesse momento de pandemia, porque iria desencarnar vários espíritos, né? E segundo o livro, justamente para um progresso moral, né, em que o planeta passa para um mundo de regeneração, e é necessário passar por isso.
E a gente olha e a gente se pergunta, será que a gente aprendeu alguma coisa com tudo isso? Né? A gente tem que fazer essa reflexão. Porque o momento vai passando, a gente só diz, o shopping já abriu, o bar já abriu, né? Tal coisa já abriu, vamos que já abriu, vamos que já abriu. Não, é parar e dizer, o que aconteceu com esses 2 anos? Né? Por que nós nos afastamos? Fazer uma reflexão, tentar entender, né, o que os espíritos querem nos dizer. Né? O que eles querem? Todo mundo veio para a sala virtual. Houve uma comoção de estudos e integração entre as casas espíritas. Né? Será que isso é natural se a gente tivesse cada um nas suas casas, como era antigamente? Palestras virtuais, muitos seminários virtuais, lives virtuais. A única coisa que não veio para o virtual foi o mediúnico. E a gente tem que se perguntar por quê que o mediúnico não veio, né? Antigamente, era o bater das mesas, das cadeiras, a parte mediúnica. Depois, foi para salas mediúnicas. Será que agora não é outro passo que o mediúnico está dando, justamente para que a gente possa estar tentando entender toda essa transformação? Numa palestra, o Campetti, eu fiz algumas perguntas justamente para incentivar isso para ele. Eu disse para ele, Campetti, mas e aquelas pessoas, né, que exercem a função mediúnica hoje nas casas espíritas, né, que iam 2, 3 vezes na semana, hoje não podem estar fazendo isso, né, porque a espiritualidade não iria tomar algo assim sem ter algo, né, que pudesse, né, segurar essas pessoas, né, mediunicamente, vamos dizer assim. Ele, Cléo, tem tanta coisa que os médiuns podem fazer, eles podem estudar, eles podem fazer a caridade não só pessoal, mas a caridade conversando, ouvindo, né, de toda forma. Aí eu instiguei ele mais ainda e perguntei, e me diz uma coisa, e aquelas pessoas que dizem que precisa do choque anímico, né, muitas vezes porque o irmão está ali do lado, e porque ele não faz um atendimento fraterno com esse irmão em pensamento? Ele não precisa apenas estar numa sala mediúnica para isso. Ele pode conversar mentalmente com esse irmão, ele pode orientá-lo, ele pode fazer muita coisa sem precisar estar numa sala mediúnica. Então, para que a gente possa fazer reflexões em cima disso, principalmente quem é médium ostensivo, para que a gente possa refletir e dizer, será que a gente está em outro patamar de mediunidade agora, né? Os médiuns, né? Será que eu preciso ainda de uma sala mediúnica? Ou como deve ser agora a questão da mediunidade com esse avanço? Gente, não esqueça, estamos progredindo, os espíritos estão nos empurrando. Parece que botaram uma tábua assim atrás e saíram empurrando todo mundo. E não tem jeito. Não tem como voltar para trás, né? Eles estão nos empurrando. Pessoas que mal sabiam ligar o celular hoje estão em sala virtual, né? Mal sabia fazer uma reunião mediúnica, uma reunião virtual, já está fazendo, gravando. Ou seja, a gente foi empurrado, né, na tecnologia. A gente foi empurrado a ajudar as pessoas, né? A gente foi empurrado a tanta coisa, e se a gente parar para poder analisar, a gente tem que se perguntar, e como fica a questão mediúnica? Né? E aí, meus irmãos, essa reflexão aqui do espírito miramês, né, sobre espíritos durante os combates, ele diz o seguinte: durante os combates, em plena guerra ou revolução interna de um país, existem muitos espíritos assistindo, e outros tantos ajudando nas lutas. Não há movimento algum em que não haja espírito dirigindo e assistindo em nome de Deus, que permitiu o evento. O alto comando espiritual não tem rivalidade qual os homens, e eles são conscientes, antes que comece a batalha, de quem sairá o vencedor, pois tudo é processo de despertar espiritual dos espíritos atrasados, encarnados e desencarnados, que se encontram naquela faixa de vida. Os antigos figuravam esses espíritos que os dirigiam como sendo deuses dos exércitos, porque alguns deles tinham vidência, notando assim a presença espiritual nos combates. No entanto, estamos caminhando, graças a Deus, para a paz de todas as criaturas, de modo que no amanhã as guerras serão somente históricas, para as gerações que deverão desconhecer essas lutas fratricidas. Para que isso aconteça no porvir, a doutrina dos espíritos começa a educar as criaturas, mostrando que todos somos irmãos,
filho do mesmo pai e carente do mesmo amor. Já estamos chegando, podemos dizer, à época de ignorarmos o ódio, de educarmos os sentimentos para desaparecer a violência, as divisões que tantos problemas criam no mundo e nos corações. Se as guerras resolvessem os problemas das criaturas, não existiriam mais fome, nem doença e nem dor. Tudo isso continua, pois a solução dos infortúnios não virá pelos processos do orgulho e do egoísmo. Somente Jesus traz a resposta dos céus a todos nós, para instalar a paz no mundo e nos corações dos homens, por um estado de vida que se chama amor. As guerras não cessaram ainda porque elas vibram em nossos sentimentos. As criaturas vivem em plena guerra dentro de si, nas famílias e mesmo nas comunidades. São irmãos fazendo irmãos sofrerem. São perseguições contra a flora e a fauna. As matanças em todas as direções são guerras, provando que o homem em si é belicoso. Quando o evangelho começar a se irradiar em todos os corações, o mal, a desarmonia desaparecerão, como por encanto, sem que tais distúrbios deixem saudades em alguém. Começa a instalar a paz nos teus pensamentos, na tua fala e nos teus gestos, que ela se transformará em força divina para inspirar todos os reinos da natureza, inclusive os que ignoram a fonte de luz que os criou. Parece que os homens nas guerras regridem ao estado de feras e os próprios espíritos ignorantes continuam no mundo espiritual o combate, de modo a fechar os ouvidos à voz do pastor. Bem-aventurados, mansos e os pacíficos. Quem está destruindo oportunidades valiosas é árvore má, é planta daninha, que deve ser arrancada pela raiz e lançada ao fogo de duros sofrimentos. Ver o que Jesus disse: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Quem trabalha para a paz, terá paz. Quem trabalha para a guerra, terá guerra. Então, meus irmãos, essa é a reflexão aí, né, durante os combates, né, que Miramês veio aqui, né, fazer um resumo de todas essas perguntas que a gente leu até agora, né? E eu queria perguntar a vocês se ficaram alguma dúvida aí. Os combates, eles não são mais nas guerras, né? Mas os combates dentro de nós, os combates uns com os outros, né? Cada um querendo impor sua verdade. Qual é a minha verdade? Qual é a sua verdade, Pedro? Será que existe uma verdade dentre nós ou existe uma única verdade? A gente tem que refletir sobre isso, porque muitas vezes eu quero falar uma verdade a Paulo e termino pegando um diamante e jogando no rosto, fazendo com que isso possa ferir. Seja algo que seja bom, eu falo com tanta veemência para aquele espírito que ainda não está querendo ouvir ou podendo ouvir, né, aquilo, e termino ferindo ao invés dele aprender. Então, a gente precisa refletir bem sobre isso. Alguém quer comentar? Vou passar para o próximo. Aqui eu faço duas perguntas a vocês. A gente vai falar aqui de pacto com os maus espíritos. E aí eu trouxe um texto que eu achei bem legal, da pergunta até 549, que é a primeira que a gente vai fazer. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, 549. Eu pergunto a vocês, existem pactos com os espíritos? Se existe, quais consequências desse pacto? O que é que vocês acham? Alguém aqui sabe o que é um pacto? O que é um pacto, Paulo? Fazer um acordo, pacto, Cléo, fazer um acordo com uma outra pessoa, tanto faz você fazer um acordo bom, como você fazer também um acordo ruim. E existe muito, como é que se diz, muitos espíritas por aí, né,
que eles fazem pactos ruins com os espíritos, sabendo que a mais tarde eles podem acarretar vários problemas por causa disso. Tanto aqui no mundo carnal, como no mundo espiritual. Aí, Maria. Perfeito. E aí, existem esses pactos com os espíritos? Magda já deu a ideia dela. Qual é a consequência disso? Alguém mais quer contribuir? Diga, Regina. Sim, existem esses pactos, né? A gente vê aí que é igual você falou no início, né, Cleo? As coisas não acontecem só do lado de lá, acontece do lado de cá. Então, se aqui eu já comungo com pessoas que gostam de fazer o mal, né, de prejudicar as outras pessoas, é lógico que eu em espírito, né, farei a mesma coisa. Farei a mesma coisa. Se a gente lê, por exemplo, o livro Libertação, né, e vários outros livros, né, citando aí um pouco de romance, se a gente pegar os livros do Rochester, né, a gente vai ver lá relatos assim de pessoas sob influências, né? Por quê? Porque fizeram um pacto. Porque quando você se une mente a mente, né, sentimento com alguém em relação a alguma coisa, você, de certa forma, está fazendo um pacto com a pessoa ou com o espírito, né? Então, tem sim. E qual é a consequência? A consequência é que lá na frente você será responsabilizado pelos seus atos, né? A gente vê espíritos aí que ficam tão dependentes do outro com o qual ele fez o pacto, que quando desencarnam, eles se tornam verdadeiros, sei lá, escravos, né? Eles modificam a sua forma, porque vão plasmando muita coisa, né? Mas ninguém fica sem reparar seus erros, né? Então, com certeza, o que acontece mais à frente é ter que reparar o que você fez, os erros, né? Esse é o meu pensamento. Talvez eu possa estar equivocada também. Tá certíssimo, Rita. Pode falar, Rita. Eu vejo aqui que existe a lei de afinidade, né? A lei de afinidade reúne os bons e os maus. E eu acredito que quando vamos dizer, um grupo ou uma pessoa ela quer fazer algo não muito bom, ela vai procurar pessoas que pensem como ela, que agem como ela. Então, aí, aqui, por exemplo, aqui na Terra, por exemplo, quando a gente tem alguma causa na justiça, né, quem tem boa intenção, ela vai procurar pela justiça aquele que tem direito. Né? No mundo espiritual não é diferente, só que no mundo espiritual a gente espera pela justiça divina, porque é ela que vai resolver tudo isso, né? Nós não temos condições, vamos dizer assim, de verificar de pronto os nossos erros. A gente não tem esse cabedal todo, né? Então a gente não estaria aqui no mundo de prova e expiação, né? Nem teria que ter protetores para que a gente pudesse andar, entre aspas, aqui na Terra, né? Então, nesse caso, aí eles eles fazem a justiça deles. Então, para eles não existe aquela coisa de esperar, porque eu vou esperar pela justiça divina, para eles não existe, não. As coisas têm que ser feitas da maneira deles, e quando que as coisas não podem ser, né? Não pode ser resolvida dessa forma. É a lei de afinidade. É isso. Isso mesmo. Diga, Pedro. Eu também acredito bastante na lei da afinidade, né? Na lei das associações. Porque também acredito na lei da evolução, né? Na lei do livre-arbítrio. E através da evolução, você, mesmo tendo afinidade com maus espíritos, mas se você lê, se você estuda, você passa a ser orientado, você pode, de alguma forma, dizer um não para aquela afinidade que você tinha com os maus espíritos, ou até mesmo com os bons espíritos. Acontece dos dois lados, nós sabemos disso. Então, eu acho que, verdadeiramente, entre aspas, assim, não existe o pacto, do meu ponto de vista. Existe o que acabamos de ouvir agora, uma afinidade de desejos, né? Uma afinidade de entregas, para que eu possa fazer algo para ter algo em troca. Mas o momento em que eu, ou um outro lado, tanto o lado espiritual pode
dos espíritos que são atrasados ou inferiores, como a gente chama, que são nossos irmãos também, eles possam também mudar de ideia, né, e deixar a gente à deriva. Ou nós mesmos podemos também mudar de ideia e deixar esse espírito à deriva. Isso faz parte aqui da lei do progresso. Então, acho que existe uma afinidade, sim, e muito forte, dos nossos pensamentos, que a gente deve vigiar a todo instante, a toda hora. Agora, pacto, como a gente entende aqui na Terra, no meu ponto de vista, que já presenciei alguns pactos, né, até mesmo sangrentos, eles vão até o final sem retorno. E nesse caso, não. Na lei da afinidade, através da lei do progresso, da lei de intelectualização, né, do progresso intelectual, a gente vai mudando de ideia e fala, não, isso aqui já não está mais certo, eu já não quero mais isso. E acaba aquela afinidade, tanto de um lado como de outro. É isso que eu penso. Beleza, obrigado, Pedro. Sheila? Eu acho que é exatamente isso. A palavra pacto, ela remete a gente a alguma coisa muito forte, né? Então, acho que a gente tem essa ideia, às vezes, um pouco equivocada, mas é porque tem muitos romances espíritas que trazem a palavra pacto, né? Mas eu acho exatamente isso. Há uma afinidade, a gente se afiniza e se associa. Aí a associação afiniza, aí acontece uma associação, né? E a associação pode acabar. Qualquer associação, tanto na Terra como em qualquer lugar, você põe fim a ela. E a ideia de pacto é aquilo que não acaba, é a ideia que eu tenho. Pacto é eterno, né? Por isso que eu prefiro acreditar que não tem pacto. Ô, Sheila, até um pacto, como é no casamento, né? É um pacto, assim, entre aspas, que se acaba, né? Que é uma associação, né? Pode falar, Ana. Obrigada, Sheila. Acaba que eu vou falar um pouquinho parecido com o que o Pedro e a Regina falaram aí. Regina foi Sheila, né? A gente, todo mundo falou aí, tudo que foi dito foi questão de afinidade. E aí acaba que a gente só confunde o termo, né? Todo mundo falou de afinidade, não falou de pacto. Aí a gente acaba confundindo o termo afinidade com pacto. E aí, como foi bem colocado, né, pelos meninos aí, o pacto é algo definitivo. Então, isso acaba sendo resquícios da gente, de culturas, né, que falavam em pacto com o diabo, entre aspas, né, que falavam com pacto com o diabo, e isso era como se fosse algo algo definitivo, né, que não modificasse. E a gente sabe, né, que a gente está aqui para evoluir, né, não vai se manter nessa sintonia sempre, por mais que a gente dê trabalho para essa evolução acontecer, mas ela vai acontecer. Então, é só uma confusão de nome mesmo. O pacto não existe. Isso mesmo. Você quer falar, Rita? Obrigada, Ana. Rita? Não, pode deixar. Tá. Então, vamos dar aqui prosseguimento, né? Vocês, assim, foram ótimos aí, né? Então, vamos só ver aqui o que é que os espíritos falaram. A gente sabe, né, que pactos, né? Ele pergunta na 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não. Não há pactos, como a Ana falou aí. O que existe são homens maus que sintonizam por afinidade com maus espíritos. E aí ele dá um exemplo aqui que eu achei bem interessante. Uma pessoa quer atormentar o teu vizinho e não sabe como fazer. Olha que coisa simples e que a gente vai até se identificar aí que a gente já fez em algum momento e não sabe que está fazendo um pacto, né? Ou seja, pacto não, né? Está sintonizando essa afinidade com maus espíritos, né? Porque pacto não existe. Então, uma pessoa quer atormentar o teu vizinho e não sabe como fazer. Chamas, então, por espíritos inferiores que, como ela, como essa pessoa, só quer fazer o mal. Esses espíritos, para ajudá-la, também exigem que seus maus propósitos sejam atendidos. Mas isso não significa que o vizinho não possa livrar-se desse assédio por uma ação contrária ou utilizando sua própria vontade. Ou seja, perceba que
nessa pergunta, Kardec, né, ele deseja saber, né, se era possível alguma associação, né, entre uma pessoa e um espírito, ambos devotados do mal, unidos com o mesmo propósito de prejudicar alguém, né? E a resposta é muito clara. É possível sim, mas essa associação acontece pela comunhão de pensamentos voltados para a prática do mal. Ou seja, não existe um acordo formal propriamente dito, mas uma união de intenções, né? E os benfeitores espirituais igualmente alertam para uma consequência grave dessas associações, né? Os espíritos inferiores também se utilizarão da pessoa a quem se associar espiritualmente, falando para poderem realizar seus objetivos de natureza inferior, né? Sempre ligada à extensão do mal contra alguém, contra uma coletividade ou até mesmo contra uma ideia. Geralmente, os espíritos dessa natureza fazem parte de uma grande organização do plano espiritual inferior, estruturados para a prática do mal. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está com esses pensamentos maus, né? E o pacto, o acordo, né, que se faz ali por essa afinidade, ele não é escrito, ele não é detalhado, ninguém lê as entrelinhas. O espírito mal diz, eu lhe ajudo, mas e aí? Depois você vai ter que me ajudar. E ninguém deixa claro quais são, né, ali as regras, né, de como ser ajudado, né? Então, o livro Libertação aí, para quem quer conhecer um pouco mais, né, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele aborda essa questão, né, uma leitura necessária, principalmente para aqueles que atuam na tarefa de desobsessão, né, para se conhecer de que maneira essas organizações atuam no plano físico, influenciando pessoas e instituições igualmente, né, o quanto é longo e delicado o processo de recuperação, né? Então, perceba o quanto é importante a gente fazer o estudo, porque quando a gente estuda, a gente conhece, a gente consegue entender por que tal pessoa está passando tal coisa. Claro que a gente não está aqui julgando A ou B, o nosso trabalho é acolher, né, essas pessoas que estão passando por determinadas coisas, mas a gente não sabe, né, que pacto foi esse. Eu estou lembrando aqui de um atendimento fraterno que eu fiz, né, de uma moça. Ela chegou lá e disse assim, Cléo, eu fui numa casa, né, onde tinha uma placa, né, traga o seu marido em 3 dias, né? E aí, eu, assim, desesperada, ele tinha acabado comigo, né, eu gostava muito dele, né, eu tinha, assim, uma afinidade muito grande, eu não aguentava viver sem ele, então eu fui nesse local, né, paguei, a pessoa fez um ritual, mas muito bonito, Cléo, muito bonito. E em 3 dias, né, esse marido, ele voltou. O problema é que ele voltou e, ao mesmo tempo, não voltou. Digo, como assim? Né? É porque ele não era a mesma pessoa. Ele não era aquela pessoa meiga que eu conheci. Ele parece que estava ali forçado. Ele não queria estar ali. Né? Ele me maltratava, né? Coisa que ele não fazia. Né? Inclusive, me empurrava quando eu tentava me aproximar. Então, mas ele estava ali. Ele voltou. Né? E aí a gente se pergunta, né? Que trato foi esse que eu paguei num local, fiz com esses espíritos e esse irmão veio de volta? Eu não precisava nem pagar ninguém, né? Bastava me sintonizar com o mal, né? E dizer, eu quero ele de volta, eu quero. Porque a fé não move montanha. Então, basta você pedir e obtereis. Então, dependendo de como a gente pede, eu vou atrair esses irmãos, eu vou poder chegar e pedir para que eles façam a minha vontade, eles vão até aquele irmão, se aquele irmão tiver qualquer tipo de fraqueza espiritual, ele vai chegar e vai dizer, volta lá, que a Cléo vai lhe dar tudo de bom, ela vai lhe dar riqueza, ela vai lhe dar isso, ela vai lhe dar aquilo. Ele, às vezes, voltam tão hipnotizado pela aquela mensagem na cabeça que ele não sabe nem o que ele está fazendo. Mas se ele for um espírito que se utiliza de livre-arbítrio e dizer, não, eu terminei com ela, né? Não vou voltar por essas questões, não. Né? Então, comigo, não. Então, você pode ser influenciado. Não quer dizer que seja um feitiço, não. São irmãos que chegam até você
Se você tiver brecha para poder entrar, ele vai lhe dizer um monte de coisa. Por isso que a gente diz, é todo espírito que a gente deve ouvir, tudo é correto. Cadê o crivo das coisas boas e das coisas más? Falou lá para o general, faz o plano tal, vai pela rota tal. O general diz, não, aquela rota dali não presta, como é que eu vou por ali? Ou seja, cabe o que aí? A análise, a consciência, né? Pode falar, Cleide. Eu acho interessante, uma vez lá no meu serviço, tem uma amiga minha que ela é pastora, e diz que Deus usa muito ela, né? Ela falou assim, Cleide, deixa eu rezar por você, Deus está pedindo para eu orar por você. Eu digo, ora, pode orar. Aí ela orou e falou assim, olha, Deus manda dizer que tem muita inveja na sua vida. Eu digo, tá joia. Aí ela orou lá, né, e depois eu falei assim, Cleo, que o nome dele é Cleo, Cleodete. Aí eu, Cleo, por que Deus vai se preocupar em me avisar que tem inveja na minha vida? Aí ela, amada, eu não questiono. Eu digo, pois é, começa a questionar. Aí pronto, assim, aí você falando desse negócio do pacto, eu lembrei, ó, às vezes a gente se deixa levar, não questiona e vai, acredita. Isso mesmo. E aí, Cleide, você falou isso aí, me lembrou de outro atendimento que eu fiz, que já era uma moça, que ela é médium, e ela chegou e disse assim, Cleo, eu estava lá lavando os pratos e alguma coisa me dizendo, vai na casa da vizinha e avisa que o filho dela vai ser preso. Vai na casa da vizinha e avisa que o filho dela vai ser preso. Mas essa voz enchia tanto meu saco que eu simplesmente atravessei a rua e fui lá para a vizinha e disse, vizinha, seu filho vai ser preso. Quando eu fechei a boca, um carro da polícia virou a esquina, parou na porta dela, mandou chamar o menino e levou preso. Essa mulher até hoje joga pedra em mim, porque disse que eu sabia e não avisei com antecedência isso e aquilo. Mas, Cleo, olha só, o que eu devo fazer? Era para eu falar ou não era para eu falar? Porque o espírito estava o tempo todo, eu achei que ele estava o tempo todo ali falando, porque era para eu falar. Então, eu falava, eu não falava, né? Aí eu disse para ela, o crivo da razão, né? Se aquele rapaz, ele fez algo, né? E você simplesmente vai lá falar, mas você não vai me dar solução para nada, ou não é algo bom, né? Por que você deve falar? Você tem que questionar o espírito que está ali no seu pé. Mas aconteceu outra coisa. O meu filho estava andando na rua e aí alguma coisa me disse, vá correndo porque ele vai cair e tem uma pedra ali que ele vai bater a cabeça e se você não tirar aquela pedra, ele pode até morrer. E ela correu para o lado de fora, na pista, tirou a pedra, o menino veio andando no passeio, ela disse que ficou só olhando, e ele caiu e bateu a cabeça, mas não, a pedra tinha saído do lugar. Então ela disse assim, então tem coisa que é bom e tem coisa que é ruim de eu fazer. Eu digo, olha que a segunda coisa, você fez o ato, você não contou para ninguém, né? Então, quando a gente precisa contar algo a alguém, né, que ali o irmão está nos intuindo para poder fazer, é justamente isso, a gente tem que passar por esse crivo. Então, perceba que aqui na 549, né, se existe esses espíritos maus que sintonizam com a gente, existe, né? A gente o tempo todo tem que saber quem está me intuindo, né? Quem está intuindo a gente para coisa boa, para coisa ruim, justamente para que a gente possa estar passando por esse crivo. Eu não tenho que fazer tudo o que está vindo na minha cabeça, né? Eu preciso me sintonizar. E quando vier muita coisa, ora, pede a seu anjo da guarda orientação, né? Faz uma prece, não decide que tem que decidir ali naquele momento, ora, pensa, bebe uma água, respira um apuro, né? Pede apoio aos benfeitores espirituais. A gente já viu aqui nas aulas passadas sobre os espíritos protetores que a gente tem, então a gente não está só, né? Não precisa essa afobação de querer fazer algo, né? E aí a gente se deixa levar por qualquer coisa. Pode falar. Cleo, a gente vê aí, você falando sobre isso, a importância da educação mediúnica, né? Porque quando a gente vê um médium que acha que não precisa fazer curso, não, porque eu já fiz todos os cursos que tem na casa, né? Ou então, eu mesmo já ouvi falar, não, meu mentor disse que agora eu não preciso fazer curso agora, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque o médium, ele tem que estudar
sempre, né? Eternamente. Porque é isso que nos leva a questionar quando você tem que fazer o filtro, né? É o que você falou. O médio que não tem a educação mediúnica, ou que não está estudando direto, ele não consegue fazer esse filtro. Ele acha que tudo que passa pela mente dele, né, ali é o espírito que está falando e que tem que ser falado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós temos que não deixar que a nossa vaidade tome conta, né, da gente, porque nós médios corremos esse risco, né? Da nossa vaidade tomar conta e a gente achar que não precisa estudar, que não precisa ter um filtro nem nada, né? Muito bacana isso aí que você falou. O tempo todo. Eu assisti naquele filme de Divaldo, eu gosto de assistir 2, 3 vezes dele, amo, né? E aí a gente vê, né, justamente, né, a parte em que os benfeitores, né, auxiliando ele, pede para ele ler o livro dos Espíritos, estudar o livro dos Espíritos. E ele diz que até hoje ele estuda. Então, às vezes a gente faz um estudo desse, a gente olha e diz, nossa, umas perguntas, assim, tem umas que são meio bobinhas, né? Em algum momento, isso aqui vai servir para que a gente entenda, quando eu ler um livro que alguém lançar, um médium, qualquer pessoa lança, você tem que fazer uma imersão dentro das obras básicas para saber se aquilo tem a ver. Às vezes você ouve na internet, lê na internet alguma coisa, você tem que fazer referência ao livro dos Espíritos e diz, não, mas peraí, né? Você disse que pacto não existe, aqui esse livro está dizendo que pacto. Deixa eu ler direito para ver em que contexto ele está trazendo isso aqui. A gente já começa a criar um crivo, né? Então a gente precisa entender para criar esse crivo, né? Então vamos aqui para... ele ainda fala aqui na 549, né, que aquele que deseja praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar esse desejo, chama inconscientemente em seu auxílio os maus espíritos que, por afinidade, correm para ajudá-lo. Essa pessoa fica, então, obrigada a servi-los em troca de ajuda recebida, pois os espíritos também precisam dela para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então, a gente já viu aqui, e Allan Kardec ainda diz o seguinte, que o fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulação qualquer que com eles façam. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. E aí vem a última pergunta aqui, né? Alguém quer ler? Aqui, vou ler, Cleo. Lê. Qual é o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? E é uma explicação aqui muito extensa. Aí eu vou ler para você aqui. Eu botei bem aqui na tela. Se você quiser ler, está aqui na tela, você está vendo? Eu vou ler aqui no meu livro mesmo. Aqui, tá. Todas as fábulas guardadas em um ensinamento e um sentido moral, vosso erro é torná-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não mais, porque, em lugar de se libertar da matéria, ele nada se enxufurta mais e mais. Aquilo que gozou sobre a terra não fruirá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas.
talvez maiores e mais penosa, por seu amor aos prazeres materiais. Ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre eles e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso tem vontade firme. Então, aqui está dizendo, mesmo que a pessoa, como é que se diz, se una a pessoas encarnadas, ou se una a espírito para conseguir alguma coisa, como, por exemplo, fortuna, ele pode até conseguir essa fortuna, mas provavelmente ele vai voltar em outras encarnações com, como é que se diz, com, vamos dizer assim, com cargas mais penosas para ele. Isso mesmo, Magda. Alguém quer comentar mais? Qual o sentido das lendas fantásticas em que figura um indivíduo que teriam vendido suas almas a Satanás para obter certos favores? Eu acho que, como você diz, uma certa criatura, ela deve ter feito um impacto horrível sobre isso, porque em ocasiões passadas eu sofri um empurrão muito grave, que esse empurrão era para mim eu estar, neste momento, paralítica. E no exato momento, veio o pensamento de uma tal criatura, mas eu resisti e saí caminhando e passei vários dias. No momento que eu levantei desse empurrão, que eu bati com as minhas costas em vários degraus, eu senti um gosto de sangue na minha boca. Então, neste mesmo momento, me veio essa pessoa na minha mente. E eu falei intimamente comigo que Deus era comigo e que nada ia acontecer comigo. Então, eu passei vários dias com essas dores, andando precariamente. Aí passou o tempo. Com o tempo depois, eu vim a saber que uma filha desta pessoa tinha, como é que se diz, morrido em uma ocasião que imediatamente eu falei, sangue de Cristo tem poder, que essa criatura não merecia isso, não era para ela, mas o que a mãe dela pediu para mim, se voltou-se para ela. Ela morreu numa mesa de parto, essa filha dessa pessoa. E eu imediatamente pedi misericórdia, para as duas eu pedi misericórdia, creio, que até hoje eu me arrepio só em pensar neste caso. Isso mesmo, Magda, a gente tem que orar a Deus, né, e ter misericórdia mesmo, mas o Miramês, ele traz uma reflexão aqui muito legal também, né, sobre os pactos, né, com maus espíritos. Ele diz o seguinte: certamente que não podemos vender a alma, nem nos vender a ninguém. Olha que interessante ele diz. Esse não é o sentido real do assunto. Como podemos nos vender se o espírito que compra está destinado ao despertamento espiritual como todos os demais? Ou seja, como é que eu posso vender algo a alguém para um espírito que está do mesmo modo que eu, né? As coisas espirituais não se compram, nem se vendem. Tudo pertence a Deus que criou todas as coisas. Somente o ignorante troca seus sentimentos por dinheiro. Se queres ter ouro em caixa, é bom e justo que trabalhes. O trabalhador, diz o Evangelho, é digno de seu salário. Quem vende o que não é seu, será marcado de modo a responder outra vida pelas consequências nefanas do seu ato indigno. Já foi citado em outra página o ensino de Jesus sobre isso, o qual podemos repetir. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo o mais virá por acréscimo de misericórdia. Querer tomar qualquer coisa que não é nossa constitui infração, e respondemos por isso nas linhas das nossas vidas. Cumpre a todas as criaturas ascender para a luz com o próprio esforço,
Lutar com meta definida é o nosso dever. Lutar não fora de nós é a meta mais acertada da vida. Vejamos o que falou o apóstolo Paulo, referindo-se a este assunto. Assim como também eu, nem sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Em Cartas aos Coríntios. Paulo, apóstolo dos gentios, se referia às lutas internas, como era o seu costume, antes de se encontrar com Cristo no caminho de Damasco. É a guerra que tanto dizemos, a guerra por dentro, as lutas com nós mesmos. Todas as fábulas carregam em sua estrutura algo de verdade. A venda da alma deve ser o empenho que temos com o Pai, de conquistar a nós mesmos, em todos os rumos da vida. Nos comprar a nós mesmos pelo trabalho dedicado ao próximo, pela caridade, pelo amor sem distinção, empenhar a nossa vida no bem coletivo, ajuntar experiências no celeiro espiritual, onde não falte a força da fraternidade e da compreensão. Alma alguma fica condenada à miséria moral. Ela é igual às outras. Ela cresce, despertando os valores que todos possuem. São atributos divinos colocados no imo de todas elas. O tempo tem o poder de acordá-las, e Jesus nos ensina como fazê-lo, para o grande despertamento da vida. As ilusões do passado vão ficando para trás, e a verdade do porvir vem chegando aos nossos corações, valorizando toda a nossa vida, em se ligando à vida de Deus, cada vez mais presente em nossos ensinamentos pelo amor. As coisas do céu não se vendem, elas pertencem ao Criador. Devemos, sim, entregar a nossa vida a Deus, de maneira que ela seja útil às suas companheiras, nos moldes que eles desejar que seja. Se queres granjear a assistência dos espíritos puros, procura pureza em tua vida, ou pelo menos esforça-te para tal. Todos os esforços no bem serão assistidos pela luz de Deus. Seus agentes estão espalhados por toda a criação, fazendo vigorar todas as suas leis de justiça e de amor. Deves romper com o mal, se por acaso te encontras ligado a ele. Abraça a verdade, que esse trabalho será abençoado pelos benfeitores da eternidade, e serás vencedor, ganhando a ti mesmo. Então, meus irmãos, esse, foi o estudo de hoje. E eu queria perguntar para vocês, o que é que a gente aprendeu hoje sobre o pacto, e sobre essa guerra aí que a gente citou aqui na apresentação, que são justamente espíritos durante o combate, esse combate que a gente vive no nosso dia a dia, esse combate que a gente hoje acha que está certo, que nós somos o dono da palavra, o dono da verdade, que a minha verdade é mais pura do que a de Pedro, que a do Paulo é mais pura do que a da Regina, Como é que a gente sai desse estudo hoje? Queria ouvir vocês aí agora para a gente finalizar. Cléo, desculpa, deu uma falha aqui para mim, eu não consegui entender o que você falou. O que a gente tira de bom do estudo de hoje, Essa guerra interna nossa, essa guerra que a gente traça achando que a minha verdade é mais verdade do que a do Pedro mais do que a do Paulo mais do que a Regina. Então, essa guerra interna que a gente cria, não aquela guerra que a gente vivencia no passado. A gente acha que do lado da gente, quando a gente está nesse embate, existe lados, não existe, no nosso dia a dia, existe aqueles espíritos que vai nos defender contra o outro, O que a gente aprendeu com o estudo de hoje? Não só sobre essa guerra interna, mas também sobre esses pactos que a gente, sem querer, mentalmente, a gente faz no nosso dia a dia. Pode falar, Rita. Oi, depois eu quero falar. Tá. Acho que a maior dificuldade, Patrícia, que todos nós temos nessa questão desses pactos é a gente se reconciliar com nós mesmos, sabe? Com a nossa própria consciência. Porque a gente está vivendo numa época em que nós estamos sendo, vou dizer assim, obrigatoriamente, entre aspas,
o exercício da humildade, né? Dessa questão da gente querer ter razão, dessa questão da gente não aceitar o outro como ele da questão da gente ver as coisas acontecerem e achar que só nosso ponto de vista vale. Então, a gente está vivendo num momento em que nós somos chamados mesmo, assim, cada um do seu jeito, a olhar para dentro de si mesmo. Isso é uma coisa assim que isso é muito pessoal, é de cada um com sua guerra, né? Cada um travando seus próprios... Aliás, a gente acaba fazendo... Às vezes a gente faz pacto com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente promete certas coisas para nós e a gente acaba deixando, a gente vai se sabotando, sabe? Então, isso é uma coisa assim, muito, muito íntima assim, de cada um, né? Então, a gente aprender mesmo a olhar para dentro de nós, que o outro, ele é extensão nossa, então não tem como a gente achar que nós somos melhores do que os outros, né? Nós somos o que somos de ponto final. É isso assim que eu penso. Abaixa essa TV. Ô, Ratan, tô ouvindo daqui, ó. Abaixa essa TV, abaixa aí, ô. Amanda. Pois é. Eu estava pensando aqui nesse capítulo sobre a guerra que a gente vive hoje na política, né? E virou uma polarização. E aí a gente, assim, eu percebo que as pessoas estão, assim, defendem um lado, seja o A ou o B, cegamente, né? E a gente percebe, às vezes, que há momentos que a gente até se coloca no lugar do outro, né? A pessoa pode até estar fazendo uma coisa errada, mas a gente acha que é certo, né? Então, isso só perde as pessoas, né? A comunidade, o povo, né? Porque às vezes a gente defende uma batalha, uma guerra, né? Se inspira num general, num líder, que está levando a gente para um lugar, né? Que pode trazer prejuízo, né? E também a gente quer impor, né? Falar o lado seu é que está certo. Mas, na verdade, quando a gente defende qualquer um dos lados, a gente faz parte daquele líder, né? Na realidade, a gente está retratando o que ele é, você é. Não é? Isso mesmo. Perfeito. Então, era isso que eu queria. E a gente ainda vê, sabe o quê? E os espíritos nos mostraram aqui nessas perguntas. Quem é que faz guerra ainda? São os espíritos inferiores, né? Que ainda fazem guerra. A gente precisa entender que a guerra, seja ela interna, seja com a minha verdade, a sua verdade, aquele partido, outro partido, não leva ninguém a lugar nenhum. A única coisa que Jesus nos ensinou é que ame o seu próximo como a ti mesmo. Se cada um fizesse isso, não existe guerra, não existe embate. O que é bom para mim é bom para o outro, né? E a gente teria um mundo melhor, mas que ainda vamos ter. Pode falar, Regina. A gente falando nessas questões de guerra, né, trazendo para o que nós estamos vivendo no planeta, principalmente no nosso país, né, Cléo? Eu penso assim, e eu tenho tentado fazer isso, sabe? Seguir aquele caminho do meio, que é o caminho do bom senso, sabe? De você, às vezes, se calar é melhor do que você, às vezes, expor o seu ponto de vista. Porque o que a gente falou anteriormente, o outro ainda não está preparado para muita coisa, mas nós estamos. Nós fomos preparados durante esse tempo todo. Eu falo que eu fui preparada durante esses 29 anos que eu estou na doutrina para viver esse momento agora, sabe? Porque é muito complicado você participar, por exemplo, de um grupo de família, né? Onde só você, às vezes, não fica pondo coisas assim para ficar atacando, né? É muito difícil, às vezes, você conversar com amigos seus de longa data, né? Que hoje você vê que, no fundo, ele era uma pessoa preconceituosa, né? Uma pessoa racista, uma pessoa homofóbica, e estava simplesmente camuflado. Porque essas pessoas que compactuam com esses pensamentos de hoje, de ódio, né, que a gente está falando, são porque elas compactuam, elas acreditam naquilo.
né? E ficou por muito tempo mascarando, é como se fosse um Big Brother, né? A pessoa fica ali na primeira semana, nos primeiros dias, está todo mundo se abraçando, está todo mundo se amando, mas aí uma hora a pessoa começa a mostrar quem realmente ela é. Então, cabe, né, a nós, a mim, procurar o caminho do bom senso. Eu tenho que olhar para o outro e entender, aquele ali ainda tem um atraso espiritual. Ele ainda não conheceu, né, os ensinamentos igual eu já conheço. Não é fácil, né? Como a Sandra, nossa amiga Sandra, costuma falar, que hoje ela fala que ela não quer ter razão, ela só quer ser feliz, né? E eu acho que é a melhor coisa. A gente não precisa ter razão em tudo, não. Porque se a gente começar a achar que tem que ter razão, a gente começa a criar essas guerras. E guerras, às vezes, que pode durar aí milênios, né? Que a gente sabe. E não começa muito longe, começa dentro da casa da gente, dentro da nossa família, do nosso grupo de trabalho, de amigos, né? Então, eu acho que o que a gente tem que entender é seguir o caminho do meio, do bom senso, sabe? E colocar em prática, porque eu falo que a doutrina espírita, ela é uma filosofia de vida. Se você não realmente não interagir aquilo que você fala, você não colocar em prática, você não é um verdadeiro espírita. Você tem que mudar tudo. Sua conduta, sua maneira de agir, de pensar, né? Principalmente de se manifestar nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente falha, porque nós somos humanos, né? Mas às vezes a gente acerta muito mais do que falha diante da nossa postura nesse momento. Isso mesmo, Regina. Obrigada aí pela sua contribuição. Pode falar, Cleide. Eu acho interessante porque assim, a meu ver, esse tempo que nós estamos passando hoje é igual aquela passagem do Evangelho que fala orai e vigiai. Nós estamos, assim, às vezes as coisas do mundo nos deixam, não querem que a gente veja a verdadeira batalha, que é aquela que a gente tem que se melhorar dentro de nós mesmos. Então tem aquelas propagandas e a gente, assim, se a gente não está orando, se a gente não está vigiando, a gente se deixa levar. E aí acontece o que não deve acontecer, né? O que a gente está estudando para tentar ser. São seres humanos melhores. Então, o estudo de hoje foi muito enriquecedor para mim, porque me fez, quando eu falava assim de guerra, aí eu pensava, nossa, vai para o campo de batalha, canhão de um lado, canhão de outro. Mas não é. É aquela do conhecer a ti mesmo. Essa é a verdadeira guerra. Porque se nós todos nos conhecêssemos mesmo, não tínhamos guerra. Foi isso que eu entendi hoje. Muito bom. Obrigada, Cleide. Então, a gente já chegou no nosso horário. E agradeço a contribuição de todos vocês. Né? Vamos colocar esse nosso aprendizado em dia, vamos ter cuidado com o nosso pensamento, né? Para que a gente possa vigiar mais, né? Orar mais e vigiar mais, né? Repelir qualquer pensamento contrário à lei de amor, à lei de Jesus. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Alguém inspirado aí? Então, eu vou fazer a nossa prece. Eu estou inspirada. E fora que eu vou ganhar uns pontinhos no mundo espiritual. Brincadeira. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer pela oportunidade de hoje, do estudo, das belas reflexões trazidas por esse grupo, que na tarde de sábado se dispõe a estar aqui, Senhor, aprendendo os teus ensinamentos, aprendendo os ensinamentos trazidos pelo mundo dos espíritos, para que a gente possa conhecer uma única verdade, não a minha verdade, mas uma verdade que nos leve a um patamar superior, a um melhoramento espiritual, a uma superioridade moral em que a gente hoje necessita, tanto nesse mundo. Rogamos aos irmãos que ainda necessitam de melhoramento espiritual. Não nos deixe julgá-los, não nos deixe desamparados, que a gente possa auxiliar, ainda assim. Somos benfeitores espirituais, faz conosco, que ainda somos tão atrasados, e eles ainda têm tanta paciência. Vamos rogar a esses irmãos
para que a gente um dia possa conversar harmonicamente, amorosamente, pensando de igual para igual. Que a gente possa um dia ter governantes que pensem como nós, que pensem no bem de todos, da coletividade, da harmonia geral. E se a gente se transforma um a um, com certeza esse governante ele vai chegar não para governar a todos nós, mas apenas para direcionar no aspecto político, material, que ainda é necessário nesse nosso planeta Terra. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver na tarde de hoje, no domingo, e que a gente possa ter uma semana de muita luz e muita paz. Que assim seja. Obrigada. Obrigado, Cléo. Cléo, onde você Todos que conseguiu participaram, essas pela reflexões, companhia. primeiramente?